Bom, pessoal, mais uma aula de RLM, né? Dessa vez vamos estudar aqui a argumentação lógica, iniciando pela técnica das premissas verdadeiras, certo? E quem quiser acompanhar aí nosso curso, está aqui em cima a playlist, o link, certo? Se estiver gostando da playlist do curso, peço aí que deixe o like, siga o canal e vamos para o vídeo. Bom, pessoal, sempre de maneira prática, né? A argumentação lógica, a gente tem duas técnicas. Nesse vídeo aqui a gente vai estudar a primeira, que é a técnica das premissas verdadeiras. Quando a gente fala de argumentação lógica, basicamente a questão vai ter um formato onde a gente vai ter premissas, certo? E uma conclusão dessas premissas. Então, esse método de premissas verdadeiras, né, como o nome já diz, a gente vai ter que supor, né, assumir que todas as premissas têm valor lógico verdadeiro. O que vai mudar é a conclusão. Então, a conclusão, né, vai poder ter o valor verdadeiro ou falso. Quando esse valor da conclusão for verdadeiro, o meu argumento ele vai ser considerado válido. Quando a conclusão der valor falso, ele vai ser considerado inválido. Basicamente é isso. Mas o que é, né, um argumento válido ou inválido? A gente pode aqui separar basicamente argumento, onde eu vou ter aqui um argumento válido e o argumento inválido. Quando eu tenho um argumento válido, é a ideia, né, de certeza, certo? Quando eu tenho aqui um argumento inválido, é a ideia de dúvida. Só para esclarecer. E como é que a gente utiliza esse método, né, das premissas verdadeiras? A gente sempre vai ter um ponto de início. E qual vai ser esse ponto de início, né? Então vamos falar aqui do ponto de início, certo? O ponto de início vai ser duas possibilidades. Ou eu vou ter, certo, uma proposição simples, ou eu vou ter uma conjunção. Lembra da conjunção? Tudo V dá V, certo? Por isso que são essas duas possibilidades. Já que a gente trabalha com as premissas verdadeiras, utilizando essas duas opções, a gente consegue ter o resultado melhor. A gente já vai enxergar isso nas questões. Ou seja, o meu ponto de início, utilizando a técnica das premissas verdadeiras, sempre vai ser uma proposição simples, e se não tiver proposição simples, uma conjunção, porque tudo V dá V, conforme a gente já viu nas aulas anteriores. Vamos fazer aqui alguns exemplos que vai ficar bem claro tudo isso que a gente falou. Então, nesse primeiro exemplo aqui, a gente tem, né, analisa o argumento a seguir e o classifica como válido ou inválido. Observe que eu tenho aqui uma premissa 1, P, uma conjunção Q, uma premissa 2, Q e uma conclusão P. Primeiro passo que a gente faz, né, para resolver esse tipo de questão, a gente separa aqui, né, as premissas da conclusão. O que é que a gente quer dizer, né, que tem que ter um ponto de início. Qual é o ponto de início? Primeiro, uma proposição simples. Se eu não tiver proposição simples, vai ser uma conjunção. Eu tenho aqui uma proposição simples, então eu vou assumir, né, que ela tem valor verdadeiro. Observem, se eu digo que Q tem valor verdadeiro, logo aqui em cima nessa conjunção, qual é o valor de Q? Vai ser verdadeiro. Observem que eu tenho que dizer que todas as minhas premissas são verdadeiras. Logo, eu estou assumindo aqui que o valor dessa minha premissa 1 é verdadeiro. Aí entra o detalhe, né? O conhecimento da tabela verdade. Na conjunção, para dar verdadeiro, tem que ser tudo verdadeiro. Lógico, logo, né, o valor de P vai ser V. Tudo V dá V. Então, eu consegui aqui as minhas premissas dar tudo verdadeiro.
Então eu posso dizer que essa minha conclusão logo vai ser, se P aqui é verdadeiro, P aqui vai ser verdadeiro. Então esse meu argumento, ele é válido. É um pouquinho complicado, né? Mas a gente precisa fazer exercício para treinar. E tudo depende do conhecimento da tabela verdade que a gente já montou, né, nas aulas anteriores. Vamos fazer aqui mais um exemplo para ficar bem claro. Veja que nesse exemplo 2 a gente tem 3 premissas e uma conclusão. Primeiro passo, a gente separa aqui, né, a premissa da conclusão. A gente vai ter um ponto de início. Observem que aqui a gente tem uma condicional, outra condicional e aqui uma conjunção. A gente não tem proposição simples. Então, a gente não tem a proposição simples, a gente inicia da conjunção, certo? Ou seja, a gente vai iniciar aqui chamando de verdadeiro. Todas as premissas, né, a gente vai tentar, porque a técnica das premissas verdadeiras, a gente precisa considerar que todas as premissas são verdadeiras. Começando pela conjunção, para dar valor V, fica fácil, porque tudo V dá V. Ou seja, eu tenho aqui, né, tudo V dá V. Se eu sei que R aqui tem valor verdadeiro, e aqui eu tenho a negação de R, logo, a gente vai ter aqui como valor, né, falso. E aqui eu tenho não que, um valor verdadeiro. Logo, que vai ter valor falso. Observem que bateu. Por quê? Na condicional, falso com falso dá V. Na condicional só existe uma possibilidade de dar falso. É quando eu tenho um antecedente verdadeiro e logo em seguida, né, o falso, ou seja, VF. Então, bateu aqui a minha ideia, né? Da mesma forma que nesse. Vamos aqui para a premissa 1. Eu tenho P. P, eu não consigo identificar aqui o valor. Então, eu vou para quê? Q tem valor falso, certo? Q tem valor falso. Se eu tenho aqui uma condicional, observem que eu não posso colocar V aqui, porque eu vou ter um antecedente verdadeiro, né? E logo em seguida o falso, ou seja, VF. E VF na condicional dá falso. A gente já viu, né, na tabela verdade. Condicional, VF dá F. Logo, qual é o único valor que P vai poder assumir? Só vai poder assumir o valor de falso. Falso com falso na condicional dá verdadeiro. Então, premissa verdadeira. Todas as premissas verdadeiras. Qual é o valor lógico aqui da minha conclusão? Não P. Se P deu falso, não P vai dar verdadeiro. Logo, né, o meu argumento, já que as premissas verdadeiras e conclusão verdadeira, deu válido. Observem que, com a prática, né, a gente vai entendendo melhor. Mas como é importante, né, ter o conhecimento da tabela verdade. Então, basicamente é isso, pessoal. Técnica, né, das premissas verdadeiras para argumentação lógica. Eu utilizo esse método quando eu tenho, né, proposição simples ou proposição composta, né, conjunção. Certo? Vai ser sempre o meu ponto de início. Eu coloco todos os valores lógicos das premissas como verdadeiros e aí a gente vai fazendo um jogo, né, com a tabela verdade para encontrar o valor. Se a minha conclusão for verdadeira, o argumento é válido. Se minha conclusão for falsa, meu argumento é inválido. Então, basicamente é isso. Bom, pessoal, estamos encerrando por aqui. Se gostou do vídeo, deixa o like e siga o canal. Até a próxima e obrigado!